Fala aí galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pena, sou instrutor de inglês aqui na CNG e hoje eu vou estar ensinando para vocês uma das maiores bases da língua inglesa, daí que muitas pessoas têm dificuldade, que é sobre o verbo do. No meu ponto de vista como professor, o verbo do ele também é tão importante quanto aprender o verbo to be, né? E as escolas públicas hoje em dia elas estão tão preocupadas em ensinar o verbo to be que acaba esquecendo de dar atenção para esse verbo também, que ele é bastante importante quando se trata de aprender a língua inglesa. Beleza? A maioria dos meus alunos, sempre quando eu entro numa sala e pergunto para eles sobre o que eles mais estão cansados de aprender na escola, é o verbo to be. E por incrível que pareça, eles não aprenderam nada até hoje em relação ao verbo to be, né? E eu sempre tenho que estar reensinando, né, o verbo to be também. Beleza? Só que nessa aula exclusiva a gente vai falar sobre o verbo to be. Desculpa, sobre o verbo to, né? Só que antes de começar, antes de falar sobre o verbo to, eu gostaria de falar um pouco sobre a língua inglesa e também sobre a aprendizagem da língua inglesa como meu ponto de vista, né, como um professor. Eu faço curso de letras em inglês, já tem 3 anos, eu estou quase formando, graças a Deus. Ensino a língua inglesa também já tem 3 anos. E antes de começar a estudar ou começar a ensinar inglês, eu já falava inglês, eu já era fluente na língua inglesa e eu nunca tinha feito um curso antes e eu nunca também tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha tido nenhum desses tipos de experiências que as pessoas precisam ter hoje em dia para poder alcançar a fluência no idioma, né? Então as pessoas acabam ficando, como é que eu posso dizer, encabuladas com isso, né? Cara, como você conseguiu aprender inglês, como é que você conseguiu desenvolver esse idioma, né? Que é tão difícil hoje em dia, sem ter nenhum tipo de qualificação ou sem ter nenhum tipo de experiência, nenhum tipo de bagagem, né? Se você não foi para fora, você não fez nada. Então, a forma como eu enxergo a língua inglesa é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou dar a minha primeira aula, que é quebrar, né? Quebrar essa cultura que os alunos criam aqui no Brasil da língua inglesa como se fosse uma matéria, como se fosse algo a ser estudado. Gente, a língua inglesa, ela não é algo para ser estudado. Você que quer aprender o idioma, que você quer aprender a se comunicar, né? Você quer ser apto a conseguir desenvolver, né? Conseguir ter ali um progresso comunicativo através da língua inglesa, não se trata de estudos, entende? É uma questão de você se expor ao idioma. A gente acaba culturalizando isso porque a gente entra na escola ali, a gente tem matemática, português, a gente tem geometria, tudo isso são áreas de estudo, são áreas a serem estudadas. O inglês ele é um idioma, entende? Você vai na escola para você poder estudar português, para você fazer um bom uso da língua, só que você já fala português, o inglês você não fala. Então você vai lá para você desenvolver um senso, né, de comunicação, ver como que funciona mais ou menos o idioma, e não para você estudar sobre o idioma, entende? Então eu gosto de quebrar essa cultura, de fazer com que os alunos eles parem de enxergar o inglês como se fosse algo a ser estudado, que você senta numa cadeira, que você faz provas. Eu não concordo com provas, eu não faço provas, eu não concordo com trabalho, com atividade. Para mim, nada disso prova absolutamente nada, entende? Nem certificado de curso de inglês, para mim, comprova, né, que a pessoa fala inglês. Eu vejo muitos alunos querendo terminar um curso para ter um certificado, mas na hora de ir numa entrevista de emprego ou de provar que de fato falam inglês, o certificado não serve de nada. Eu não tenho certificado de português para comprovar que eu falo português. E também não preciso de inglês, porque o inglês ele está aqui, ó, ou eu falo ou eu não falo. Beleza? Então eu gosto de quebrar essa ideia na cabeça dos alunos, né? Para que eles entendam o seguinte: para você desenvolver o idioma, é uma questão de frequência. Você tem que se expor ao idioma ali com bastante frequência, entende? Nem que seja 5 minutos do seu dia, você se expondo ali ao idioma, né, todos os dias, você trazendo a cultura inglesa para o seu dia a dia, né, vendo vídeos, através de videogames, através de músicas e filmes, séries, etc. Tudo isso é uma forma de você ter um pequeno conhecimento ali e depois você conhecer alguém que fala inglês, que sabe se comunicar e começar a praticar, entende? Em inglês você nunca vai aprender somente através do entendimento, beleza? Tem que ter prática. O que comprova que prática leva à perfeição é o aprendizado de uma segunda língua, no nosso caso, o inglês. Beleza? Fora, então, isso eu gosto de falar sobre isso, que é fazer com que o aluno enxergue inglês de uma forma diferente, para ele parar de pensar como, nossa, inglês é muito chato, cara, é como se fosse uma matéria. Então, eu gosto muito de quebrar isso na cabeça do aluno antes, né?
Outras coisas que eu gosto muito de falar sobre o inglês, por exemplo, as coisas que os alunos mais reclamam na língua inglesa. Professor, inglês é muito difícil, cara, porque eles falam muito rápido, eu não consigo entender. Gente, vocês não falam português devagar também, né? Ninguém fala a língua mãe devagar, travando. Você não fala, eu vou na aula hoje. Por que você quer que o americano também fale devagar, que a língua inglesa seja uma língua pronunciada de uma forma devagar? Não tem como, isso não existe, entende? Então, isso é uma questão de você se acostumar com o ritmo do idioma. Você tem que se acostumar com o bloco sonoro. Se você ficar se preocupando somente com as palavras separadamente, você sempre vai achar que a língua está sendo falada rápido demais. Mas se você começar a se preocupar com o bloco sonoro, com as frases inteiras, assim, entende? Trabalhar todo o conjunto, toda a estrutura, isso vai facilitar bastante. Por exemplo, a gente não fala eu vou na aula, a gente fala tudo em bloco sonoro, a gente emenda tudo. Eu vou na aula, vou na aula. Eles também não vão falar I have to go now. 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 É todo um bloco sonoro que você tem que praticar em vários contextos diferentes para você se acostumar com isso, através daquela frequência que eu disse que é necessária. Não é somente através de estudos, entendendo. Não adianta nada você fazer 2 horas de curso e durante a semana toda você não vê mais nada de inglês, não vê nada, não tentar se expor, não trabalhar nada e na semana que vem você fazer mais 2 horas e por aí vai. Você não vai aprender absolutamente nada, beleza? É por isso que de toda a população brasileira, menos de 3% da população é fluente em inglês hoje em dia. E a gente tem escola de idioma para todo lado. Mas as pessoas não querem desenvolver. E olha que o Brasil é um país imensamente, ele é um país gigante, né? Então vamos lá. Então para você parar de achar que, o inglês ele fala muito rápido. Toda língua é falada rápida, entende? E olhe lá, o inglês ele nem é tão falado tão rápido assim. Por exemplo, pega o espanhol. O espanhol, por exemplo, é uma língua que eles falam muito rápido, entende? Eles conseguem falar, assim, sem travar, né, toda aquela velocidade. O português, nem tanto. Mas o inglês, eu não sei se vocês já assistiram documentários, né, de pessoas, registros de pessoas falando inglês mesmo. Não no inglês, não seguindo uma leitura, não seguindo um script, mas se comunicando normalmente. Vocês já viram que eles dão aquelas travadinhas, por exemplo, eles estão falando inglês, então eles fazem isso aqui demais, ó. I have to do this because, o tempo todo, tá vendo? Porque o inglês, ele tem essa dificuldade de você conseguir produzir as estruturas de uma forma rápida na sua mente. Isso é um problema do ser humano, não é de quem está aprendendo inglês, não é somente de nós que somos brasileiros. Isso é um problema de todas as pessoas, até os próprios falantes. O espanhol, ele tem essa característica de falar rápido, mas isso é do idioma, não das pessoas que falam espanhol, isso é do idioma. O português, nem tanto. Mas o inglês, ele é um idioma que a gente tem dificuldade de pronunciar as estruturas de uma forma rápida. E qualquer pessoa faz isso, qualquer nativo, entende? Então, entenda que cada idioma tem as suas particularidades, beleza? Outra coisa que as pessoas reclamam muito, sempre quando eu pergunto o que eles mais acham difíceis na língua inglesa, eles falam que a pronúncia das palavras são muito difíceis, né? A pronúncia das palavras eu não consigo entender nada. Outra coisa que é uma particularidade do idioma e não somente nós que estamos aprendendo como uma segunda língua que temos essa dificuldade. O português, a nossa língua mãe, é uma língua que nós conseguimos pronunciar cada palavra escrita. Por quê? Porque na nossa língua a gente escreve as palavras da mesma forma que elas são pronunciadas. Entende? Tem sempre um exemplo que eu gosto de utilizar com os meus alunos, que é o seguinte: eu escrevo uma palavra que provavelmente eles nunca tenham visto antes, né? No caso, que é essa palavra aqui, ó. É uma palavra em português que provavelmente eles nunca tenham visto, que é a palavra tripartido. E 100% dos alunos que eu escrevo essa palavra para eles, eles nunca viram antes, eu peço para eles lerem e eles não têm nenhuma dificuldade de ler essa palavra, né? Tripartido. Eu pergunto para eles, você já viu essa palavra antes? Não, nunca vi, mas eu também não tive nenhum problema para poder falar. Porque na nossa língua, o português tem essa característica de ser exatamente escrito como ser falado exatamente como é escrito. O inglês, não. O inglês, realmente, isso é uma das coisas mais difíceis. O inglês é uma língua onde você escreve chá e fala café. Realmente é muito difícil. Então, o que eu faço? Eu pego essa mesma palavra e eu escrevo ela em inglês. Eu escrevo, no caso, e falo que
Quem acertar a pronúncia correta dessa palavra em inglês ganha, sei lá, um iPhone, no caso, né? E ninguém acerta. Como de esperado, ninguém acerta. Mas o que eu quero explicar é que, mesmo se eu chamasse um nativo, uma pessoa americana, falante da língua inglesa, seja canadense, seja britânico, seja americano, irlandês, ele vai ter dificuldade de pronunciar essa palavra, se ele nunca tiver visto essa palavra antes. Porque o inglês tem essa coisa que nós chamamos de fonética e fonologia. As palavras, elas são pronunciadas diferentes. Cada letra, cada vogal, cada som, ela tem um som diferente de acordo com a estrutura da palavra que essas letras, elas estão inclusas, entende? Então isso é uma coisa do idioma, gente. É outra coisa que vocês têm que ter mente aberta antes de já desistir e achar que é um bicho de 7 cabeças só para quem está aprendendo. Não, o idioma ele é assim. Português, por exemplo, tem acento. É difícil, nós temos dificuldade. Em inglês não tem acento. Português, cara, ridículo. A gente tem gênero para objeto. A gente tem a cadeira, o computador, cadeira, feminina, computador, masculino. São objetos. A gente tem gênero para substantivo. No inglês, não. Imagina um cara que fala um cara americano que quer aprender português tendo que aprender todas essas palhaçadas. Em português é 6.000 vezes mais difícil que o inglês. Se você é capaz de se comunicar, se você é capaz de falar português, você é capaz de falar qualquer idioma no mundo. Então, beleza. Para quem quer saber, a pronúncia correta dessa palavra aqui é tripartite. Tripartite. Essa é a pronúncia correta dessa palavra. Beleza? Então, isso é uma outra coisa que eu queria fazer com os alunos aí. Outra coisa que também, e não menos importante, mas eu deixei por último, né? Que eu acho que é por isso que muitas pessoas que estudam inglês, elas acabam desenvolvendo um senso de interpretação melhor do que de fala, o que não é tão bom assim, porque o idioma ele é para ser falado, é uma língua para ser comunicada, para ter, né, retorno, para ter conversa, e não só para você entender e você ser mudo na língua inglesa. Muita gente acaba achando que para você ter um entendimento, você saber se comunicar em inglês, você precisa traduzir as coisas, você precisa traduzir tudo que você vê em inglês. E isso te atrapalha em um nível absurdo. Isso vai atrapalhar você, assim, em todos os aspectos, beleza? Eu acredito que todos os professores de inglês eles já falam sobre isso, você já deve ter visto isso falando em algum lugar, né? Mas eu vou explicar, eu vou sistematizar por que isso não faz o menor sentido. Eu vou falar aqui uma palavra em inglês que provavelmente você conheça, né? Todo mundo conhece, uma palavra bem simples em inglês, que é a palavra tentando passar pela João César. Car, car, beleza? Então, car, eu sei que é car, professor. Eu sei que é car, carro, né? Tudo bem. Eu tenho, então, vou deixar o car aqui. Só que uma palavra é muito simples. Eu falei car, beleza, traduzi, entendi o que você disse. Aqui embaixo eu vou colocar desculpa, peraí que eu tenho que apagar isso aqui. Aqui embaixo eu vou colocar que é de tradução, e desse lado eu vou colocar sig, que é significado. Então vamos lá. Quando eu falo a palavra car, o que você faz? O que o estudante de inglês, o que a pessoa que quer aprender inglês acha que ela tem que fazer? Ela acha que primeiro ela precisa traduzir para depois ela ir em significado. Entende? Por exemplo, eu falo car, aí você pensa na palavra carro, para depois você de fato imaginar o que de fato eu disse, que é um automóvel com 4 rodas, volante, etc. Né? Que é um carro. O que te impede de você escutar a palavra car e já ir direto naquilo que representa, naquilo que significa? Entende? E qual que é a lógica? Por que você precisa primeiro consultar o seu idioma para você depois entender o que foi dito ali? Qual que é o sentido disso? Não existe lógica nisso, entende? Só que o nosso subconsciente, ele faz isso, é automático, não é nenhuma culpa nossa. Isso é uma coisa do subconsciente do estudante. Ele que quer fazer isso por conta própria, né? Não é nem culpa nossa. Se eu conseguisse criar uma fórmula, talvez uma equação, uma metodologia que fizesse com que os alunos parassem de traduzir tudo o que eles escutam, eles iriam sair da sala já falando talvez 60% a mais do que eles já falavam. Só que, infelizmente, não tem como. A gente faz isso, é automático. Mas esse princípio é o que você tem que botar na sua mente sempre quando você for praticar inglês. Do not translate, understand. Não traduza, entenda. Você não quer ser tradutor, você não quer ser intérprete. Você quer ser simplesmente um falante da língua inglesa. Você só quer entender. Você não quer traduzir. Não tem por que você passar
car para cá, para você entender isso aqui, dá para você escutar o car e já ir diretamente para o significado. E como eu disse, uma palavra só é muito fácil, car, carro. Mas e se eu falo uma frase inteira? Você vai traduzir palavra por palavra para depois entender? I have to buy a new car because my car crashed yesterday. Aí você vai ficar lá, eu tenho que, I have to buy, eu tenho que comprar. Olha o tempo que você vai levar para você entender uma frase simples. Eu preciso comprar um carro novo porque o meu carro quebrou ontem. Né? Bem aleatório assim, mas deu para entender o que eu quis dizer. Entenderam a lógica? Ou seja, ou melhor, a falta de lógica em ter que traduzir tudo? Então é isso. Do not translate. Understand. Não traduza. Entenda. Beleza? Então eu sempre gosto de falar sobre essas coisas, né? Quebrar um pouco a visão que os alunos têm da escola, que a escola, né, colocou na cabeça deles, e para poder preparar para que eles recepcionam a língua inglesa de uma forma mais adequada, mais eficiente, mais prazerosa, mais rápida, com mais autoconfiança. Entende? Então é assim que eu gosto de trabalhar, beleza? Então, dadas essas explicações, vamos aqui falar um pouco sobre o do, né, que eu disse no começo da aula, que eu ia ensinar sobre ele, né? Uma aula em breve, tá bom? Então, primeiramente, eu preciso explicar o que esse verbo aqui faz e por que ele é confuso de entender. Primeiro, na língua portuguesa não existe verbos auxiliares, assim, da mesma forma que nós temos o do na língua inglesa. Por isso que é chato de entender, porque a gente quer comparar as duas línguas. Mas aqui tem, por português não tem isso, por que o inglês tem? Isso não interessa. E outra coisa, o inglês veio primeiro do que o português. Então, o inglês ele é mais autêntico. Se tem uma coisa que a gente acha muito estranha, foi a gente que inventou, mas tudo bem. O do, ele é um verbo auxiliar. Primeiramente, sempre na língua inglesa, quando eu vou fazer, a gente tem os três aspectos, né? Toda fala, toda frase, nós podemos ter três aspectos. O primeiro é uma frase afirmativa. Vou dar um exemplo. Uma frase afirmativa não tem necessidade alguma de nós utilizarmos algum verbo auxiliar, seja qual ele for. Numa frase afirmativa, assim, no tempo, a gente também tem tempos verbais. Tem presente simples, tem futuro, tem passado. Vamos pegar só o presente aqui. Por exemplo, eu gosto de estudar francês. Eu gosto de estudar francês. Isso é uma frase no presente simples, né? Eu não estou falando que eu vou gostar de estudar em francês, eu não estou falando que eu estou gostando de estudar francês e nem que eu gostei de estudar francês. Eu estou falando que eu gosto. É um presente simples, beleza? Eu preciso que você entenda isso daí. Quando a gente tem uma frase na afirmativa na língua inglesa, nós não precisamos de verbo auxiliar, nós não precisamos de do. Ele é descartável, ele não é obrigatório, né? Essa frase em inglês, ela ficaria assim, ó. I like to study French. Beleza. Isso aqui é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando uma coisa. Eu gosto de estudar francês. Alright? I like to study French. Quando eu vou ter uma frase negativa ou uma frase interrogativa, o que é uma frase interrogativa? Uma pergunta. A gente faz uma pergunta. Vamos, por exemplo, aqui então, trocar esse sujeito aqui. Ao invés de falar eu, I, né, vamos falar você. You. You. Assim. You like to study English. Você gosta de estudar francês. Se eu quiser perguntar, por exemplo, você gosta de estudar francês? Você gosta de estudar francês? Repara que na língua portuguesa a gente não tem que acrescentar nada na frase, a gente só precisa mudar a entonação dela no final. Eu, por exemplo, você gosta de estudar francês? Na afirmativa. Agora perguntando, você gosta de estudar francês? Tá vendo? No finalzinho a gente tem essa entonação pra gente perguntar. No inglês, além da gente precisar de mudar a entonação da frase, o que é comum pra gente, que a gente faz isso em português também, nós precisamos do verbo auxiliar do, beleza? Então eu vou deixar essa mesma frase aqui e vou transformar ela no interrogativo. Essa frase em inglês... Peraí, ficou ridículo isso aqui. Essa frase em inglês... Nossa Senhora! Essa frase em inglês, ela não poderia ficar dessa forma. You like to study French? Não, eu precisaria obrigatoriamente de colocar um verbo auxiliar sempre aqui, antes do meu sujeito, né? É um verbo auxiliar
que vai trocar com o meu sujeito. Você sabe disso, porque a gente não pode perguntar as coisas sem utilizar o do. Do you speak English? Do you like French? Do you like to eat chocolate? A gente sempre precisa do do. Tem pessoas que acham que o do é uma coisa e a gente também tem o does e acha que ele é uma outra coisa. Galera, o does não é uma outra coisa, ele continua sendo o do, beleza? Só que assim como na língua portuguesa, nós também temos algumas conjugações, da mesma forma que nós temos na língua portuguesa. Igual, por exemplo, vamos pegar um verbo aqui, gostar. O verbo gostar, ele tem que ser conjugado na língua portuguesa. Eu gosto, você gosta, eles gostam, tá vendo? O verbo muda. Ele não pode ficar com a mesma estrutura para todo mundo. Eu gosto, você gostou, ele gostou, não. Tem que mudar para a pessoa, para os pronomes pessoais também. Na língua inglesa é muito mais fácil, porque sempre vai mudar para os pronomes pessoais da terceira pessoa, ele e ela, ou ele e ela para mais objetos, né, que é o it. Ok? Então, ao invés de eu perguntar se você gosta de francês, vamos perguntar se ele gosta de francês. Do he like French? Eu entenderia a pergunta, mas ela estaria com um erro de estrutura aqui. Porque para conjugação do he, eu não utilizo do, eu utilizo o does, beleza? Então, é a mesma coisa. Só que isso aqui, esse S, é uma contração de conjugação da terceira pessoa. Se eu for conjugar o verbo auxiliar do, eu vou ter, por exemplo, I do, you do, he does, she does, it does. Só para esses três. Esses três, eles estão sempre juntos. Tudo que é para um é para o outro também. Tudo que muda para um vai mudar da mesma forma para o outro também. Só para esses três. Todas as outras pessoas, eu, você, eles, nós, vai ser sempre a mesma coisa. No caso do verbo auxiliar da conjugação, o do. Ok? Até aqui tá tranquilo, né? Então, beleza. Então, basicamente, o do é isso. Ele pode ser do ou ele pode ser does. Agora, vamos voltar aqui com o do. Vou tirar o he, né? Vou colocar de novo outra pessoa que é você. Do you. Aí eu falei que o do ele é um verbo auxiliar obrigatório sempre quando você vai fazer uma pergunta ou quando você vai negar uma informação. Então, vamos supor que a pessoa que eu perguntei isso daqui, ela me responde de uma forma positiva. Ela não vai precisar de verbo auxiliar, porque a frase vai ser afirmativa. Yes, I like French. Do you like French? Yes, I like French. I like French. Não precisei de do aqui, não tem que ter do para poder trocar com lugar de ninguém. É bem mais fácil. Agora, eu já aprendi que na pergunta tem que ter, né? Não posso perguntar assim, eu tenho que perguntar com do. Se eu for negar essa pergunta, se eu for falar assim, não, eu não gosto de francês, eu não gosto de estudar francês. No. I do, e a gente vai usar not. Galera, tem muita gente que tem dificuldade em diferenciar o not do no. Tem gente que acha que not é uma coisa, no é outra coisa e don't é outra coisa. O don't, eu já vou aliviar aqui. O don't, ele é só a abreviação de do not, que é o do mais o complemento negativo. Beleza? Então, do not e don't não tem diferença alguma, é a mesma coisa. A única diferença quando uma coisa está abreviada ou desabreviada é a questão da formalidade. Quando você abrevia tudo, você está sendo mais informal do que se você não abreviar. Fica mais informal você falar I don't like to study French do que você falar I do not like to study French. Você pode falar do jeito que você quiser, a boca é sua. Então é isso. I do not like to, tem um to aqui junto, tá? Eu vou fazer bem pequenininho aqui pra caber. Study French. Assim. Nossa, aquele H ali ficou parecendo um A. Beleza? Ok. Entenderam então? O verbo do, ele é um verbo auxiliar. O que ele me auxilia? Quando eu tenho uma pergunta, ele tem que estar lá para me auxiliar, que é uma pergunta. E quando eu tenho uma negativa, eu também preciso. É muito importante que vocês aprendam isso para vocês não cometerem erros como no, I not like to study French. Ou então, muito pior, no, I no like. I no like. I do not. Sempre que você vai negar uma ação, eu não gosto, eu não corro, eu não como, I don't. Ou então, I do not, desabreviado. I don't like, I don't eat, I don't study,
I don't play, I don't whatever, ok? Então, basicamente, o do é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Foi uma aula bem simples, né? Eu poderia falar um pouquinho mais sobre ele, dar alguns outros exemplos, eu poderia diferenciar, né? Falar para vocês que o do, ele tem o seu verbo auxiliar, que ele é obrigatório em perguntas e negativas, e eu também poderia falar que ele é um verbo normal como qualquer outro, que significa fazer, tá? Ele representa uma ação. Let's do something, vamos fazer algo, beleza? Mas isso vai ficar para a próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa, e é isso mesmo. Até mais.